Queria contar para vocês uma história real. Na cidade onde eu morava, antes de vir para Chapecó, nós também liderávamos uma comunidade cristã como essa daqui. E certa vez chegou um casal naquela comunidade, muito querido, muito amoroso. Eles estavam participando, começaram a participar da comunidade, e a gente começou a fazer uma amizade com eles. Começamos a conversar, a conviver. Nossos filhos tinham idade próxima, e a gente foi aí formando uma amizade com eles. Bom, com o tempo eu descobri que o que ele estava fazendo para viver era, digamos assim, trazer produtos de um certo país vizinho do Brasil, com impostos baixos, sabe? De uma forma ilegal. Ele trazia esses produtos de lá aí para revender aqui, né? Algo que a gente sabe que não é bom, não é legalizado. E assim, como cristãos, não é algo que a gente busca fazer. Na verdade, ele estava fazendo um tipo de contrabando. Bom, mas nesse primeiro momento eles estavam chegando, a gente estava se conhecendo. Eu confesso para vocês que eu não falei nada. A gente continuou cultivando esse relacionamento, foi bem legal. Isso a gente fez nos meses seguintes. A gente foi jantar na casa um do outro algumas vezes. Eles vieram lá em casa, nós na casa deles, e a gente foi formando essa relação, esse relacionamento. Essa amizade foi se fortalecendo cada vez mais, ficando muito boa, até que chegou um dia que ele chegou lá em casa e ele comentou que uma das cargas dele tinha sido apreendida. E aí ele pediu para mim orar para que Deus abençoasse o negócio dele. Você imagina a situação que eu fico? Você imagina eu fazendo uma oração assim: Deus, feche os olhos dos guardas, né? Que os policiais não façam seu trabalho direito, abençoa o contrabando do meu amigo, né? Não ia dar, né? Pensei, bom, agora é a hora. Depois de meses cultivando essa relação, essa amizade, ganhando confiança, indo na casa um do outro, pensei, agora é a hora da gente conversar. E da maneira mais querida e amorosa que eu consegui, de um jeito muito tranquilo, disse: cara, será que não está na hora, de repente, com tudo isso, de você repensar um pouco? Quem sabe existe uma forma de você fazer isso de forma legalizada. Veja como é que é, ou quem sabe, não sei como é que está, talvez você pode ver um outro ramo, porque era uma pessoa bastante capaz. Sabe o que aconteceu? Nunca mais foi na minha casa. Nunca mais apareceu na igreja. Nunca mais. Depois de um tempo se mudaram de cidade e eu fiquei sabendo que eles ficaram profundamente ofendidos e magoados. Já aconteceu isso com você? Você já esteve numa situação parecida assim, de você talvez ter um amigo que está fazendo algo que não é legal, até que talvez você sabe que pode prejudicá-lo lá na frente, e você fica naquela, e aí, será que eu não falo? E aí de repente eu acabo sendo conivente com essa situação, daqui a pouco alguma coisa acontece e eu não falei nada, ou se eu falo, vai que leva a mal, vai que acha que eu estou julgando, vai que desfaz a amizade. Você já sentiu esse dilema? Sabe, então, ainda mais complicada a situação fica quando a gente vive isso no casamento. De repente o nosso cônjuge, marido, esposa, está fazendo algo que não é legal, que não é bacana, que está desgastando de repente a nossa família, ou está prejudicando o nosso relacionamento. A gente fica naquela: se eu não falar, o relacionamento se desgasta, de repente essa pessoa pode se prejudicar ali na frente. Agora, se eu falar, e se virar uma briga? Se virar uma discussão? E aí a gente fica naquela: falo ou não falo? Como falo? Ou se a gente pensa também, olha só, está na própria relação que nós temos com os nossos filhos. A gente sabe que a gente precisa orientá-los, e para orientá-los muitas vezes a gente precisa corrigi-los, e se a gente não fizer isso, eles vão ter problemas seríssimos na vida deles, e a gente precisa fazer. Mas a gente também sabe que se a gente fizer isso com rigor demais, se a gente for duro demais, a gente corre sério risco de magoá-los, de feri-los, de repente afastá-los. Isso acontece bastante, especialmente na adolescência. E a gente fica naquela: como eu falo? O que eu falo? Sabe, esse tipo de pergunta, como aconselhar sem afastar, como corrigir sem ofender, ou como educar sem ferir, são perguntas muito sérias, cotidianas, e que a gente precisa lidar. E na verdade, todas essas perguntas acabam tendo a mesma raiz: como a gente pode conviver com pessoas imperfeitas?
Aí, como a gente pode conviver com pessoas que erram, todos nós erramos, todos nós somos imperfeitos, sem ser conivente com a imperfeição deles, ajudando essas pessoas nas suas imperfeições, mas também sem desgastar, prejudicar ou mesmo afastar o relacionamento. Como a gente faz isso? Ainda bem que Deus já está praticando isso há milênios. Se tem alguém que sabe como corrigir sem afastar, esse alguém é Deus. E Ele compartilha a sua sabedoria milenar com a gente em muitos lugares na Bíblia, mas de uma forma bem especial. Essa questão aparece num texto que a gente vai ler juntos, em João 8, e você pode acompanhar comigo a partir aqui da projeção. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, o que o Senhor diz. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Como assim isso é uma armadilha? Só para a gente entender essa parte, deixa eu fazer um parênteses. Essas pessoas queriam de alguma forma derrubar Jesus, porque o discurso de Jesus as ameaçava bastante. Só que não conseguiam fazer isso porque Jesus tinha uma popularidade enorme, e grande parte dessa popularidade Jesus tinha, porque ele ficou conhecido como amigo de pecadores, ele acolhia aquelas pessoas que todo mundo desprezava. Então se nessa situação ele dissesse, está certo, apedreja ela, bom, aí essa fama dele começaria a ruir, e aí eles conseguiriam diminuir muito a popularidade dele. Agora, se Jesus dissesse, não, tadinha, deixa ela, ele estaria indo contra a lei da época. A lei da época dizia isso. Seja lá como for que Jesus se posicionasse, ele estaria muito mal. Bom, mas a história continua. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Vou fazer uma pausa aqui, pessoal. Quando nós vemos Jesus nessa situação, fazendo com que essas pessoas larguem as suas pedras, às vezes a gente pode ter a falsa impressão de que Jesus está nos orientando a não corrigir as pessoas, como se ele estivesse fazendo isso na ideia assim, está vendo, a gente não pode corrigir nem fazer nada com ninguém, a gente também tem os nossos erros, mas não é essa a ideia. O próprio Jesus orienta muitas outras pessoas em outras situações, e vai fazer isso com essa mulher aqui mesmo. Então as palavras de Jesus aqui, essa situação toda, não nos ensina que a gente não pode corrigir os outros, pelo contrário, ele só está mostrando o jeito certo de corrigir alguém. O que essas pessoas estão fazendo é errado, não porque elas estão corrigindo aquela pessoa, mas porque elas estão fazendo isso de um jeito completamente equivocado, e a gente viu isso na história. Primeiro erro, eles deixaram aquela mulher exposta diante de todo mundo, fizeram ela ficar em pé no meio da multidão, expuseram ela desnecessariamente. Segunda coisa, eles não tinham intenção nenhuma de ajudar, a intenção deles era condenar. Eles não estavam preocupados com aquela mulher, não estavam preocupados se ela iria sair de lá melhor ou pior do que chegou. O que eles queriam era massacrar ela. Terceira coisa, eles tinham uma postura de superioridade, não de igualdade. Tudo que a gente vê ali era como se essas pessoas estivessem dizendo, olha, você tem erros, nós não, nós podemos te jogar pedras porque nós somos melhores do que você. Ou seja, eles estão corrigindo numa posição de superioridade, nós somos melhores do que você. Tanto é que Jesus faz com que eles soltem as pedras, convencendo eles de que eles estavam numa postura de igualdade, lembrando eles que eles também tinham seus erros. Ok, próximo erro deles, eles fizeram isso de uma motivação egoísta e não amorosa.
não estavam preocupados com a lei, não estavam preocupados com as pessoas, estavam preocupados com eles mesmos, queriam prejudicar Jesus, porque se eles prejudicassem Jesus, eles se sobressairiam. Bom, se a gente fosse colocar de uma forma muito clara, eles estavam corrigindo sem amor. Sabe como isso se chama? Julgamento. E aqui é legal o que a gente fala, porque essa é uma das palavras mais mal interpretadas da Bíblia. Não sei se você já viu isso, mas às vezes uma pessoa corrige a outra, e aquela pessoa diz: ei, você não tem o direito de me julgar. Gente, corrigir e julgar são duas coisas diferentes. Julgar é corrigir sem amor. Julgar é você corrigir ou orientar alguém com a intenção de condenar e de cima para baixo. Isso é julgar. E é isso que Jesus está aqui condenando. Olha, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, orientar, ensinar, corrigir, ajuda, julgar, machuca. Fazer isso sem amor destrói as pessoas e destrói você junto. Destrói você mesmo. De repente, a gente pode ter a impressão de que isso não é algo com a gente, né? Julgar, fazer o que esses caras fizeram. Não, eu jamais faria uma coisa dessas. Se a gente faz isso, é nós que estamos jogando pedra neles. É nós que estamos achando que nós somos superiores em relação a eles. Pessoal, se a gente para pensar, criticar os outros, corrigir os outros, sem amor, é algo que a gente faz mais vezes do que a gente imagina. Você nunca expôs alguém desnecessariamente? Talvez corrigindo um cônjuge na frente dos amigos, ou talvez corrigindo um colega na frente de outro colega, na frente do chefe, só para de alguma forma a tua imagem ficar um pouco melhor? Se permita perguntar agora para si mesmo de uma forma bem sincera: quando você criticou de repente a última vez seu marido, sua esposa, namorado ou namorada, a sua intenção realmente era ajudar ou era condenar para você se sair melhor? Para de alguma forma você dizer: viu, olha só, o problema desse casamento, dessa relação aqui não sou eu, é você. Se permita se perguntar um pouquinho: você quando critica alguém faz isso com uma postura de igualdade, lembrando que você também tem os seus erros, de que você não é superior a ninguém, ou você faz isso como eu sou o certo e você é o errado? Se você entendesse o que eu quero dizer, o nosso casamento, a nossa empresa, o nosso setor iria melhor. Será que quando a gente corrige alguém, a gente faz para ajudar o outro, ou a gente faz de alguma forma para nos beneficiar? Essas são as perguntas que a gente deveria fazer. Sabe, eu acredito que esse negócio de julgar, de corrigir sem amor, de alguma forma para condenar e se sobressair, isso acontece mais vezes no nosso casamento do que inicialmente a gente supõe. Quer ver um outro lugar onde isso acontece muito? Na internet. Se tem um lugar onde críticas são feitas de forma dura e completamente sem amor, é lá. Cuidado. Talvez uma forma de você pensar agora é como eu tenho me posicionado ali. Sabe, uma coisa que eu tenho visto e percebido cada vez mais é como as pessoas julgam outros pais e mães. Sabe, na área da educação dos filhos é uma área que todos nós temos uma posição bem definida. A gente tem uma posição, por exemplo, sobre o que é bom comer, o que horas que é bom dormir, onde é bom dormir, é importante vacinar ou não é. E aí quando a gente vê pessoas com uma postura diferente, a gente fala para criticar e para mostrar como essa pessoa não está sendo um bom pai, uma boa mãe. Não precisa nem falar como a gente pode de repente criticar sem amor, julgar os outros na área da política. Pensa um pouco. Bom, mas o texto, ele continua. Nós encontramos o seguinte: então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Sabe o que acontece aqui no final? Jesus não jogou uma pedra nela. Ele não tinha pecado, mas não o fez, porque ele a amava. Mas Jesus a amava tanto que também não poderia deixar com que ela saísse de lá
da mesma forma que ela chegou. Jesus também amava tanto que não poderia deixar ela sair de lá e voltar fazendo o que ela estava fazendo, porque aquilo iria destruir ela. E ali no final, Jesus de uma forma muito amorosa diz: agora vai e não peque mais. Sabe o que é extraordinário a gente pensar aqui? Normalmente nós pensamos que amar as pessoas tem a ver com abraçar, amar as pessoas tem a ver com elogiar, e a gente pensa que amar as pessoas não tem nada a ver com corrigi-las, mas Jesus está dizendo sim, amar as pessoas tem a ver também com corrigi-las. E se a gente vê uma pessoa que nós amamos fazendo algo errado e nós não falamos nada, nós também falhamos no amor. O amor sincero corrige, e isso é muito importante que a gente fale, porque muitas vezes a gente acha que amar significa agradar. E não é verdade. Amar é agir pelo bem do outro, e isso muitas vezes significa contrariá-lo. A gente vê hoje esse dilema muito forte na educação. A gente tem um pensamento muito comum de que nós temos que ser os melhores amigos dos nossos filhos, e em parte isso está certo. Quando nós falamos isso, pensando que nós devemos estar perto deles, que nós devemos nos interessar pela vida deles, que nós devemos conversar com eles, sim, está certo. Mas na hora que eles precisam ser corrigidos, se nós pensamos que nós devemos ser os melhores amigos e a gente não pode corrigi-los, está errado. Naquele momento, seu filho e sua filha não precisam de um melhor amigo, precisa de um pai e de uma mãe. E melhores amigos eles podem encontrar em outro lugar. Pai e mãe tem que ser com você. O amor de verdade, ele também corrige, orienta quando é necessário. E o que eu acho extraordinário, que Jesus nos mostra com maestria, é que é possível a gente condenar as atitudes de alguém sem condenar aquela pessoa. É possível a gente rejeitar as atitudes ruins de uma pessoa sem rejeitá-la. Dá para entender essa diferença? Quando ele fala, não te condeno, vai e não peques mais, é isso que ele está te falando. Ele não está rejeitando a pessoa, mas ele está rejeitando a atitude. Bom, se a gente pudesse sintetizar o que a gente está vendo aqui, sabe como Jesus diria? Como a gente pode corrigir uma pessoa sem ofendê-la, ou talvez ainda vai se ofender, mas é o melhor caminho. Sempre corrija com amor. Se você não tem amor, não ama aquela pessoa, não tem um interesse sincero pelo bem-estar dela, então não corrija. Sempre corrija com amor. E ame corrigindo. Ame orientando. As duas coisas não podem ser separadas. E isso, nós sabemos hoje que Jesus estava falando milênios à frente da sua época. Porque o que os pesquisadores, psicólogos, antropólogos, sociólogos estão dizendo hoje é o seguinte: por que a gente tem tanta dificuldade de ser corrigido? Por que a gente lida tão mal com as nossas correções? Porque quando alguém nos chama atenção, a gente fica se espremendo. Brené Brown, autora do livro Coragem de Ser Imperfeito, que deu o nome para a nossa série, ela fala o seguinte: quando sentimos vergonha, o medo de não ser bom o suficiente, estamos mais inclinados a nos proteger, culpando algo ou alguém, justificando o nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada ou nos escondendo. Por que a gente se justifica? Por que a gente culpa outro? Por que a gente inventa uma desculpa esfarrapada? Bem lá no fundo, o real problema é nós temos medo de não sermos bons o suficiente. E por que nós não temos medo de não sermos bons o suficiente? Porque nós temos medo de não sermos aceitos, amados. Isso aconteceu de uma forma muito emocionante na nossa casa, algumas semanas atrás. Faz umas 3 semanas, nosso filho mais novo, ele foi corrigido. Fez algo de errado que não vem ao caso. Mas era algo que não dava para passar barato. A gente precisava fazer alguma coisa, a gente precisava orientar. E a gente fez. Como pai e mãe nesse momento, né? Vamos lá. E ele abriu um berreiro, chorou e tal, e foi para o quarto chorando, algo que é muito normal, essa é a reação normal dele, ele chora. Mas daqui a pouquinho ele se acalma.
Mas naquele dia, ele não se acalmou. E eu fui lá ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei no quarto, eu vi ele deitadinho na cama, olhando para a parede, com o rostinho meio encoberto, ele nem queria olhar para mim. Chorava, eu perguntei, o que aconteceu? E ele disse, é que eu não sou um bom menino. A Mana faz bem menos coisa errada que eu. Vocês não vão gostar de mim. Por que ele estava tão triste? Por que ele estava lidando tão mal com a repreensão? Medo de não ser bom o suficiente. Eu não sou um bom menino. E da onde vem esse medo? Medo de não ser aceito. Vocês não vão gostar de mim. O que os cientistas, pesquisadores da nossa época, depois de décadas, entrevistando milhares de pessoas, estão dizendo é, esse sentimento está presente em todos nós. Quando a gente corrige de repente a nossa esposa, o nosso marido, lá dentro, qual é o medo que ele tem? Ele tem medo, ou ela tem medo de não ser uma esposa, um marido bom o suficiente, de não ser bom o suficiente, medo de não ser aceito, não ser digno de amor. Quando a gente critica um colega e ele reage mal, o que está por detrás disso? Ele tem medo de não ser um bom profissional. E de não ter lugar para ele no mercado. Ele tem medo de não ser aceito. De não ser bom o suficiente. A gente poderia dizer que nós não temos medo de errar. Temos medo de não sermos bons o suficiente para sermos amados. Isso resume a nossa luta. Nós não temos medo de errar, temos medo de não sermos bons o suficiente para sermos amados, aceitos, valorizados, incluídos. Uau! E aí você entende. Pense um pouco como Jesus lidou com a situação. Quando ele corrige, ele faz questão de fazer com que aquela pessoa se sinta amada, porque ele sabe que ali não existe só uma pessoa que precisa de orientação, ali existe uma pessoa que precisa de aceitação antes de ser orientada. Então ele faz, antes de corrigir, com que essa pessoa se sinta amada. Corrija sempre com amor, ame orientando. Sabe uma coisa que eu acho interessante da gente pensar, quantas pessoas, vamos colocar assim, no exemplo que eu citei antes, da nossa casa, era uma pessoa que estava magoada, mas que sabia expressar isso, chorou e falou. Mas quantas pessoas de repente não falam? Você já parou para pensar que de repente, seu marido e sua esposa, de repente estão sentindo a mesma coisa, eu não sou bom o suficiente para ser amado, mas não falam? Talvez seus filhos, talvez os nossos colegas, talvez nossos amigos estão sentindo a mesma coisa, mas não falam. Por isso que Jesus orienta, ele é muito real. Olha, corrija, mas corrija com amor. E tem muitos jeitos da gente fazer isso. Tempos atrás eu via muito aquele programa da Super Nanny. Alguém já viu? Super Nanny, já viram? Era muito interessante. Você via aquelas crianças que eram, não sei nem como definir, né? Selvagens, assim, sei lá. E aí ela ficava lá um tempo com aquelas crianças, depois de alguns dias ali, aquelas crianças estavam uns amores, e ela ensinava essa didática de educação, regras claras, consequências justas, e uma das coisas que ela sempre ensinava, e você vai lembrar, quando ela ensinava os pais, depois que você corrige, o que você tem que fazer? Dá um abraço, e diz que ama. Por quê? Para que a criança entenda que ela está sendo corrigida, mas ela não está deixando de ser amada. Por quê? Por causa disso aqui que nós estamos vendo. Tem algumas pessoas que dizem, antes de você corrigir alguém, primeiro faça um elogio, 2, 3 elogios, né? Por quê? Porque a pessoa entenda que você está corrigindo a atitude dela, mas você não está rejeitando ela. Ou seja, a maneira como nós vamos aplicar isso pode ser muito variada. Você não precisa abraçar todo mundo. Olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, eu vou te corrigir, mas depois eu vou te dar uma... Não precisa abraçar sempre alguém, não é essa a ideia. Mas a ideia é que sempre que você for orientar, corrigir, aconselhar,
de alguma forma, você demonstre explicitamente ou implicitamente que você ama aquela pessoa. Ou que você faça isso num ambiente de amor. Onde está tudo bem, não está tudo bem. Onde está tudo bem, não está tudo perfeito. Se a gente conseguir construir esse ambiente de aceitação, nas nossas casas, trabalho, tudo muda. Sabe uma pergunta que eu me faço? Essa imagem da mulher ali, ela é muito viva para mim. Essa semana, enquanto eu estava trabalhando esse texto, eu fiquei pensando, quantas pessoas será que eu já não apedrejei sem querer, hein? Eu também fiquei pensando se as pessoas que saem de perto de mim, que cruzam por mim, se elas se sentem como essa mulher, corrigida, orientada, mas acolhida. Agora, se a gente tivesse que resumir aqui numa palavra, a pergunta que a gente fez foi como conviver com pessoas imperfeitas, ok? E a gente falou que a gente tem que juntar e sempre deixar trabalhar juntos orientação e amor. Amor e orientação. Isso sempre precisa caminhar juntos. Bom, se a gente fosse resumir essa ideia em uma palavra, eu poderia dizer acolhimento. Acolhimento é justamente essa ideia da gente amar, da gente receber, mas também da gente orientar. O que Jesus fez com essa mulher, ele acolheu. Então, quando a gente fala de acolhimento, é essa ideia, orientar, amando, amar, orientando, ok? O nosso tema de hoje é acolha outras pessoas, mesmo que seja difícil. Eu achei esse tema muito interessante, porque ele resume bem essa ideia, e ele dá mais um detalhe, ele diz, isso é difícil. Nem sempre é fácil a gente criticar os outros amando, nem sempre é fácil a gente acolher as outras pessoas. Como a gente pode fazer isso? Deixa eu fazer uma citação da Brené Brown. Ela diz o seguinte: é exatamente assim que o julgamento funciona. Achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou de desviar a atenção. Se você está se saindo pior do que eu em alguma coisa, imagino que minhas chances de sobreviver sejam maiores. O que ela está dizendo é, por que nós julgamos? Por que nós criticamos de forma dura e sem amor? Porque de alguma forma, quando nós fazemos isso, nós diminuímos o nosso sentimento de inadequação. Lembra que a gente falou, todo mundo tem medo de não ser bom o suficiente de alguma forma? E quando a gente critica o outro, isso alivia um pouco. Olha, tá vendo? Eu sei que eu não sou um marido perfeito, mas quando eu critico a minha esposa, é como se eu estivesse dizendo assim, viu, você também tem seus erros, viu, eu não sou tão mal assim. Ou talvez até a gente pense lá no nosso coração, naquele fundo mais escuro, viu, eu sou ainda melhor do que você. A gente sabe que a gente não é um profissional perfeito no nosso trabalho, mas quando a gente critica o nosso colega, quando a gente critica alguém, é como se a gente se sentisse menos ruim. A gente pensa, mas viu, tem gente pior do que eu, e isso alivia de alguma forma o nosso sentimento. Na verdade, o que está se falando hoje em dia, a pesquisa científica é que a nossa dificuldade de ser corrigido vem do mesmo lugar que vem a nossa dificuldade de corrigir os outros de forma equilibrada. O nosso medo de não ser bom o suficiente, que vem do nosso medo de não sermos aceitos. Se a gente quer corrigir isso de uma forma adequada, não adianta a gente simplesmente dizer, não, agora a partir de hoje eu vou caprichar. Porque quando a gente vai ver, o problema está lá, a gente arrancou o inso, mas deixou a raiz. Se a gente quer ter alguma chance de corrigir o problema, a gente precisa ir na raiz do problema, e a raiz do problema é o nosso medo de não sermos aceitos. Mas olha só como Deus trabalha isso no nosso coração. A frase de Jesus que mais expressa a aceitação para aquela mulher é, eu também não te condeno. Só que a gente passa rápido por essa frase sem entender a profundidade dela. Por que Jesus usa a palavra condenar? Porque aquela pessoa, aquela mulher, ela estava sendo julgada. Ela tinha cometido um crime. Para nós hoje é estranho pensar que adultério é um crime penalizado com a morte. Aliás, eu acho que hoje muita gente se daria mal nessa história.
Mas naquela época era um processo legal. Ou seja, era uma lei, ela estava sendo condenada porque ela tinha realmente feito algo, ela iria ser condenada à morte, a morte mais comum no ambiente judaico, o apedrejamento. E Jesus, quando fala não te condeno, eu não estou te condenando nesse júri. O que aquela mulher não sabia é que pouco tempo depois, Jesus passaria pela mesma coisa. Ele também passaria por um processo legal que levaria à morte. Não era a morte por apedrejamento, como era comum no ambiente judaico, mas era a morte de crucificação, que era comum no ambiente romano. Ainda mais cruel, severa e lenta. Jesus também passou por isso, sendo condenado por um crime, só que, diferente daquela mulher, foi um crime que ele não cometeu. Por que Jesus foi condenado por um crime que ele não cometeu? Porque ele estava assumindo a consequência dos nossos crimes, dos nossos erros, dos nossos pecados. Sabe, Jesus não falou aquilo naquele momento para ela, porque não era a hora, mas certamente ele poderia ter falado, e quem sabe até pensou: eu não te condeno, porque eu serei condenado no teu lugar. E entender esse amor de Deus, entender que nós não somos condenados pelos nossos pecados, pelos nossos erros, na justiça de Deus, porque o Filho de Deus pagou o preço deles numa cruz, é o que pode fazer com que a gente realmente se sinta profundamente aceito, e mais que isso, é o que pode fazer com que a gente tenha forças para não voltar para os mesmos erros. Afinal de contas, o meu pecado custou a vida do Filho de Deus, e além disso, é o que pode despertar em nós uma profunda aceitação pelas pessoas. Essa é a forma de Jesus ir na raiz do problema e dizer: você pode se sentir profundamente aceito, mesmo que rejeitado pelas pessoas, porque eu te amo e fui até a cruz por ti. Uma observação: ano passado a gente estava fazendo o planejamento estratégico da nossa comunidade, e quando a gente foi fazer a declaração de missão, a gente chegou a essa formulação: nossa missão, Melk Chapecó, é acolher as pessoas e conduzi-las a viver com Deus. Acolher, amar, orientando, amando, e ajudar cada um de vocês a entender esse profundo amor de Deus por você, e a partir disso, construir um relacionamento verdadeiro e próximo com Ele. Bom, se você quer seguir nesse caminho, te convido a avaliar algumas coisas. As pessoas com que você corrige continuam se sentindo aceitas? Elas saem como essa mulher saiu da presença de Jesus? Ou elas se sentem muito mais apedrejadas? Segunda pergunta: você tem orientado as pessoas que ama quando percebe algo? Ou você tem se omitido, preferido ficar calado? Terceira pergunta: você se sente amado apesar da sua imperfeição? Eu ainda encorajaria você a tomar 3 decisões a partir do que a gente vive. Viu? Decida orientar quem você ama. Não se cale. Se tem algo que não está bom, não se cale. Decida amar quem você corrige. Não corrija sem amor. Se não ama, não corrija. E quando eu falo de amor, eu não digo de um sentimento, uma afeição. Não, eu estou falando de um desejo sincero em fazer aquilo pelo bem do outro. E a terceira e última decisão é: decida viver a graça de Deus, deixando que Ele te oriente. Decida realmente perceber o quanto Deus te ama, apesar do teu pecado, e deixar que esse amor molde a tua vida.